Estamos falando sobre o significado místico da mitzvah, do estudo da Torá, o efeito espiritual que obtemos através do estudo da Torá, e conforme explicamos, vimos nos ensinamentos do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, o grande alcance, o grande efeito produzido pelo estudo da Torá, tanto individualmente na alma de cada um de nós, na nossa espiritualidade que é potencializada, energizada, como também até de forma cósmica, desencadeamos uma revelação divina que afeta todos os mundos através do estudo da Torá, conforme ele vai elaborando esse assunto. E baseado nisso, nós também vimos a explicação que o Rav Shneur Zalman nos dá, porque centenas ou milhares dos nossos sábios se dedicaram durante séculos e séculos ao estudo da Torá, mesmo na sua parte revelada, na sua parte simples, na sua parte, se podemos chamar de superficial, mas o estudo das leis práticas no campo da ação, as coisas simples de como devemos agir, como devemos nos conduzir para cumprir cada uma das mitzvot. Então é sabido que sábios da Mishnah, por exemplo, que começaram a atuar há cerca de 2000 anos atrás, durante 200, 300 anos se debruçaram sobre essas leis, e mais tarde, durante mais séculos ainda, os sábios que interpretaram ou comentaram a Mishnah, que são os sábios da Gemara, os Emoraitas, e tudo isso deu origem ao Talmud, que é a espinha dorsal de todo o judaísmo. Então nós vemos lá como esses sábios, que eram mentes geniais e pessoas elevadíssimas, pessoas de alta espiritualidade, se dedicaram ao estudo das leis simples e comuns do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida trivial aqui nesse mundo terrestre, leis que regem todos os aspectos da vida física e material, seja perdas e danos, seja leis vinculadas a negócios, a finanças, seja leis que abrangiam todo o campo da agricultura, a sociedade era basicamente agrícola naquela época, e assim por diante. Então nós vimos que, uma vez que entendemos o alcance, a grandeza espiritual do efeito produzido através do estudo da Torá, quando há uma unificação da alma com a essência divina, quando o nosso intelecto fica envolvido pela sabedoria divina, e a sabedoria divina envolve e se unifica com o nosso intelecto, e na verdade, como vimos, não apenas o intelecto, mas também a origem do intelecto, que é aquilo que é suprarracional, aquilo que está acima da razão, aquilo que representa a essência da alma, isso também se unifica com a essência divina que está acima do atributo de Chokhmah, que está acima até do primeiro atributo divino do mundo da emanação, aquilo que transcende, que é mais elevado que os mundos, que não tem limitações. Então isso representa a essência divina, e essa essência divina se unifica conosco através do estudo da Torá. E reforça esse assunto o Alter Rebbe nos dizendo e comentando o que já estudavam todos esses sábios que mencionamos, da Mishnah, da Gemara, do Talmud, do Ma'u Alimud, no que consistiu o estudo deles. Seder Zraim, então, por exemplo, nós temos um tomo inteiro com diversos tratados. Esse tomo talmúdico é chamado da Ordem de Zraim. Zraim seriam as sementes, mas se referindo às sementes agrícolas, todas as leis de cunho agrícola, desde a forma da colheita, aquilo que tinha que ser deixado para os pobres, até dízimos que eram separados daquilo que foi colhido, seja para o Cohen, para o Levi, ou para os necessitados, ou cantos do campo, ângulos do campo que tinham que ser deixados também para os pobres, ou proibições, por exemplo, de enxerto, de misturar sementes distintas, e assim por diante. Então todas as leis que estão relacionadas com o trabalho no campo, com a agricultura. Ou um outro tomo que temos, uma outra seção do Talmud que abrange diversas masertot, diversos tratados, Beseder Taharot,
aquele tomo chamado tomo da purificação, da pureza, que envolve leis de pureza e impureza, todo tipo de coisa que causa pureza e impureza, contato com certas coisas impuras, ou contato até com a morte, com o morto que causam impureza, como purificar essa impureza, outros tipos mais de impureza, todos esses tipos de leis, essas leis de pureza e impureza, muitas não vigoram hoje em dia, quando não temos o Beit HaMikdash. As leis agrícolas, a grande maioria delas, muitas delas vigoram apenas na Terra Santa, em Israel, etc. Mas, de qualquer forma, são centenas e centenas de leis, talvez até milhares de leis, que versam sobre centenas de mitzvot. E a síntese de tudo isso, Shehem Akol Medabrim Benyanim Gashmiim, que todas essas mitzvot, todas essas leis, portanto, toda a temática do estudo talmúdico na Mishnah, na Gemara, e que mais tarde vai chegar até a Halachá, a lei judaica, tudo isso versa sobre assuntos de ordem física, terrestre e material. Então, sobre isso está analisando o Alter Rebbe. Nos fala, aparentemente, o serviço espiritual essencial por parte do indivíduo consiste em quê? Em se conectar com Deus, estar conectado com o divino. Então, aparentemente, se o nosso objetivo primordial é a conexão com Deus, aparentemente, talvez seria mais apropriado que a maior parte do nosso tempo a gente dedicasse a estudos místicos, a estudos esotéricos, que tratam de coisas abstratas, que tratam de conceitos elevados, que tratam de conceitos espirituais, de alta grandeza. E isso, aparentemente, nos aproximaria mais de Deus, ou nos inspiraria mais, e com isso estaríamos obtendo uma conexão maior com o divino. Dessa forma, através desses estudos místicos, a pessoa reconhece mais a grandeza do Criador. Então, aparentemente, talvez fosse mais apropriado se o nosso objetivo, a nossa meta no nosso serviço espiritual é sentir-se mais próximo de Deus, se conectar mais profundamente com o divino. Então, talvez a gente deveria passar a maior parte do tempo estudando os estudos místicos, ou se dedicando, diz o Alter Rebbe, a tefilá, a oração, porque a oração também é um momento de meditação, de contemplação, de refletir sobre a grandeza de Deus, etc., de cultivar devoção e sentimentos genuínos de amor e temor a Deus. E de fato nós encontramos no Talmud que os Hasidim Arishonim, haviam homens piedosos, pessoas muito espiritualizadas nos tempos anteriores, que eles dedicavam à reza nada menos do que 9 horas por dia. Nós temos, num dia convencional, 3 rezas, a reza da manhã, da tarde e da noite, e cada uma dessas rezas levava para esses indivíduos especiais, diferenciados espiritualmente, e cada uma levava 3 horas. Portanto, no final, somente a reza deles ocupava 9 horas do dia. Isso explica por quê. Também eles estudavam Torá, cumpriam mitzvot, além de ter alguns trabalhos para fazer, não é? Mas por que eles dedicavam, consagravam tanto tempo para a oração? Como nós dissemos, porque a oração é um momento de elevação, de espiritualidade, de conexão com Deus, de sentimentos sublimes, de amor e temor a Deus, de devoção. Então, já que eram pessoas especiais que fixavam a sua mente nos conceitos divinos, e isso despertava neles, além de um temor reverencial a Deus, um amor intenso e uma sede de conexão com o divino. E de fato essas pessoas se descreve que elas chegavam a um nível espiritual muito alto, se desvinculando, se desassociando do campo corpóreo, do campo físico. Continuavam aqui nesse mundo, mas o lado físico, material, já não dizia nada para eles. Então, nós podemos entender, pelo menos à primeira vista, com a nossa visão convencional, que esses assuntos espirituais, seja o estudo da parte mística da Torá, os estudos cabalísticos, ou seja, a oração feita com kavaná, com devoção, com intenção, com contemplação,
isso aparentemente é algo que nos aproxima mais a Deus, nos traz mais inspiração e mais elevação de espírito. Então, será que não seria mais apropriado a gente dedicar a maior parte do nosso tempo a isso, como de fato fizeram algumas pessoas especiais, alguns mestres nossos? Então, isso reforça a pergunta: por que a importância do estudo da parte revelada da Torá, das coisas simples, terrestres, físicas, materiais, o que consta na Mishnah, na Gemara, no Talmud, na Halachá? Porque na prática nós vemos que a grande maioria dos nossos sábios, mais de 90% deles, sábios de todas as épocas, da época, os Tanaítas da época da Mishnah, Moraitas da Gemara e assim por diante, a maior parte do tempo eles dedicaram não aos estudos místicos esotéricos, não à oração de forma contemplativa, e sim ao estudo da Torá, naquelas coisas aparentemente simplórias, físicas, terrestres, materiais. Então, qual a razão disso? Qual o motivo de ser dessa atitude? Explica o Alter Rebbe. Ela lefi shebahem nitlapsha chokhmato yitbarach. Porque, na realidade, por trás dessas leis, por trás desses conceitos na Mishnah, na Gemara, na Halachá, está investido nesses conceitos, está investida neles a sabedoria suprema, a sabedoria divina, derivada do atributo de Chokhmah de Atzilut, a sabedoria divina, que é o atributo mais elevado do campo da emanação, aquilo que nós falamos que Deus, Ele e sua sabedoria são uma coisa só. Ou seja, essa sabedoria contém dentro de si a própria essência de Deus, e essa essência divina, essa sabedoria divina se revestiu, Bechokhmah de Briah Bechulu, como nós falamos, seguindo aquele desencadeamento, aquele processo de desencadeamento da energia divina, então, da Chokhmah, de Atzilut, da sabedoria no nível de Atzilut, isso mais tarde se revestiu no atributo de sabedoria do mundo de Briah, no mundo abaixo, no campo espiritual abaixo da criação, mais tarde na Chokhmah de Yetzirah, na sabedoria do campo da formação, e assim por diante até chegar a nós da forma que ela se encontra encapsulada em coisas físicas e materiais. Mas mesmo quando essa sabedoria chega a nós na forma que a Torá se encontra ao nosso alcance, ou seja, revestida em assuntos de ordem física, material, em leis que versam sobre assuntos terrestres, mas que a gente sempre saiba, conforme ele nos explicou, o Betochá Shorá Oren Sof Baruchu, que sempre dentro dessa sabedoria, dentro da Torá, paira, está revestida a própria luz infinita de Deus, a energia divina suprema, superior, que representa também uma expressão, um reflexo da essência divina. וזהו עיקר התכלית להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מאצילות. E na realidade, nisso consiste o principal objetivo nosso, mais do que a nossa elevação de espírito, mais do que a nossa contemplação, mais do que os sentimentos que despertamos, nossa elevação espiritual ou a nossa busca de conexão com Deus. Na realidade, o principal objetivo nosso, a principal missão espiritual concedida a nós consiste em quê? Em atrair luz e energia divina, uma luz transcendental de Deus, aquela luz que vem da essência divina, acima até mesmo do campo chamado Atzilut, da emanação, atrair isso aqui para baixo, no campo físico, material e terrestre. E como nós produzimos isso? Justamente estudando a Torá conforme ela se encontra revestida nos assuntos físicos, materiais e terrestres. Então, já que o objetivo maior do nosso serviço espiritual não é apenas a gente se conectar com Deus e sentir essa conexão, vibrar com ela, na realidade não é esse o nosso objetivo principal. O propósito da descida e vinda da nossa alma para esse mundo consiste em que? Leamshich letoch haolam et or ein sof baruch hu bechvodo beatzmo. Consiste em atrair para dentro desse nosso mundo material, terrestre, a luz infinita de Deus, a luz que reflete a própria essência divina, que ela esteja revelada, evidente aqui nesse campo material.
essa luz que, em geral, ela transcende até o nível mais elevado dos universos espirituais, acima do próprio campo de emanação de Atzilut, da Chokhmah de Atzilut, atrair essa luz transcendental divina, trazê-la de forma... Deus já é onipresente, já está nesse mundo, mas trazer essa luz de forma revelada, de forma perceptível a olho nu, até mesmo para nós, criaturas terrestres. Isso, como nós vamos ver, se obtém justamente através do estudo da Torá, que ela contém dentro de si a essência divina, da forma que a Torá se encontra aqui no nosso mundo físico e material.